Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de história. Espero que estejam muito bem, porque comigo está tudo ótimo. Vamos aqui dar início a mais uma aulinha. Eu e minha querida turma do sexto ano, claro, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Estamos aqui falando sobre as antigas sociedades africanas, né? As antigas sociedades africanas. E isso é uma continuidade ao que já iniciamos na videoaula anterior, porque na videoaula anterior eu falei para vocês sobre as formas de organização social das antigas sociedades africanas, sejam as aldeias, sejam os impérios, sejam os reinos, né? Sejam as confederações de aldeias, enfim, são várias as organizações sociais que vão pertencer às mais diversas sociedades africanas do período antigo. Então, isso foi um modelo introdutório. Só que agora nós vamos partir para uma parte mais consistente, uma parte mais aplicada desse que a gente compreende quanto modelos de organização social. Vamos ver como se aplica nas mais diversas sociedades. E a sociedade primeira que vamos trabalhar agora vai ser uma sociedade chamada de Cartago. Cartago, sociedade que controlou o mar Mediterrâneo, o comércio no mar Mediterrâneo. Agora, uma coisa que eu quero que vocês lembrem é justamente a parte que eu falei, que a gente trabalhou sobre as antigas sociedades, quando trabalhamos naquele capítulo sobre fenícios, persas e hebreus. E quando a gente fala sobre fenícios, a gente lembra de quê? De comércio marítimo, de expansão, de dominação de outras terras, né? Vão lá em Fenícios e revisem essa parte e vejam as características desse povo, revejam, que é para quando a gente chegar em Cartago a gente compreender muito melhor essa sociedade de Cartago, porque Cartago é uma sociedade que vai ficar independente do próprio povo fenício. Quando o povo fenício se expande, ele vai conquistar novas terras, né? Vão conquistar novos povos, e alguns desses povos vão se emancipar da própria Fenícia. E uma delas é a sociedade de Cartago. Aí eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, que é muito importante, que isso vai cair na prova. Provavelmente é muito possível que caia. Eu quero que vocês estejam muito atentos. Portanto, vai anotando aí, vai resolvendo as questões, porque aqui, a videoaula ela não substitui a tua anotação, pessoal. Então, a anotação, os resumos que vocês vão fazendo é o sustentáculo do aprendizado de vocês. Então, vamos lá. Então, a sociedade de Cartago, que é a antiga sociedade africana que vamos estudar agora, é uma sociedade que ela fica onde hoje é o atual país conhecido como Tunísia. Então, a Tunísia está onde? No norte da África, na parte litorânea. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, deem pausa nesse vídeo, pausa ao contar 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Deem pausa. Dê pausa agora. Vão lá no Google Maps de vocês, procurem onde está a Tunísia. Procurem onde está a Tunísia e vocês vão ver onde era a sociedade de Cartago, certo? Então, a sociedade de Cartago foi uma sociedade relativamente complexa pela sua forma de organização social, né? Então vamos lá, a sociedade de Cartago ela estava dividida em vários aspectos, começando pelo seu aspecto político. Eu quero muito que vocês coloquem na cabeça de vocês o aspecto político da sociedade de Cartago, porque não quero vocês errando depois sobre isso, hein? Vamos lá, aspecto político da sociedade de Cartago, política de realeza hereditária. No primeiro momento, lá na sociedade de Cartago, o regime era uma monarquia, ou melhor, uma realeza hereditária. Tinha uma família real que governava a cidade de Cartago. E esse rei também ele era um chefe militar, que também combatia nas batalhas, nas guerras. E a sociedade de Cartago, pessoal, era aí governada por uma realeza familiar. Quando um chefe da família principal, quando o chefe real de Cartago morria, quem assumia era o filho dele, porque era o quê? Uma realeza hereditária, de pai para filho. Se liga nesse detalhe. Então vamos lá. Outra coisa é que, depois de um tempo, esse regime de realeza hereditária vai sendo modificado. E o que é que acontece? Permanece uma realeza hereditária, só que existiam as pessoas ricas na sociedade de Cartago que elas vão cobrar uma maior influência na sociedade. Aí o que é que eles fazem? Vários aristocratas, vários burgueses vão se reunir e vão formar uma tal de corte na sociedade de Cartago. Vão formar uma corte que vão ajudar aí na administração local de Cartago. E essa corte aí vai administrar e vai eleger elas mesmas governadores para governar os domínios de
Cartago, tá? E esses governadores, se liguem no nomezinho deles, é muito comum, só que não, se chamavam sufetes. Então, os sufetes eram chamados governadores dos domínios de Cartago, eleitos pelas próprias cortes, ok? Então, isso aí está envolvido, pessoal, no aspecto político da sociedade de Cartago. Aspecto político, ok. Só que uma sociedade ela não é regida apenas pelo seu sistema político, mas sim também seu sistema econômico. Então, como era a economia de Cartago? Como que era essa economia? Então, ó, se liga aqui, ó. Sobretudo o comércio. O comércio predominava na sociedade de Cartago e principalmente o comércio marítimo, porque eles são descendentes de quem? Dos fenícios. Os fenícios eram o quê? Comerciantes marítimos ferrenhos, profissionais, capacitados, né? Então vamos lá, tem essa herança aí do povo fenício. Então, ó, comércio marítimo e também pelo fato deles estarem em uma localização privilegiada. Eu quero que vocês prestem, frisem bem isso aí na memória de vocês, a localização privilegiada. Vão lá mais uma vez no Google Maps, deem pausa no vídeo, vão lá no Google Maps, observem a localização da Tunísia, onde antigamente era Cartago, e vejam a facilidade que é de essa sociedade se expandir para outras terras, né? De comercializar com outras terras, porque ela está numa parte que dá acesso aos demais continentes. Então, se liga nesse detalhe. Outra coisa são os seus portos comerciais, né? Seus portos comerciais eram altamente capacitados, altamente treinados. Os portos comerciais de Cartago, né? No principal porto de Cartago era um negócio magnífico. Eu quero até que vocês abram o livro de vocês e olhem em uma das páginas em que está ilustrado o porto de Cartago, e vocês vão ver o seguinte, que esses portos comerciais eram divididos em duas partes, o principal porto, né? A parte de fora, a parte externa, que era onde recebiam os navios de comércio, né? A galera que vinha comercializar com Cartago, elas vinham pela parte externa, comercializavam e depois iam embora, através do comércio mútuo, que a gente vai ver daqui a pouco o que é. Então, tinha também a parte interna desses portos em Cartago, que era a parte onde ficavam guardados os navios de guerra dessa sociedade, né? Chegava a caber até mesmo 200 embarcações de guerra dentro desse armazém. Então, vamos lá. Então, são algumas características da economia da sociedade de Cartago. Outra coisa agora, isso aqui vocês têm que memorizar, porque isso provavelmente vai cair na prova. E se vocês querem saber sobre Cartago, uma coisa peculiar, específica de Cartago, é isso aqui, ó. Jamais esqueçam, pessoal, comércio mudo. Como é que funciona o comércio mudo? A galera comercializava calado? Exatamente, a galera comercializava calado, todo mundo em silêncio. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona esse comércio mudo? Esse comércio sem comunicação? Era o seguinte, da seguinte forma. Vamos supor que eu sou um cartaginês, porque lembre, a sociedade cartaginesa era a sociedade de Cartago. Vamos supor que eu era um cartaginês e eu era um comerciante marítimo, e eu chegava em outra sociedade, minha parceira comercial, e eu ia vender meus produtos. Ok? Eu ia lá vender meus produtos. Tá certo. Mas como é que funcionava esse comércio mudo? Eu tinha meu produto, vamos supor que eu tinha um achado, qualquer coisa, vou ilustrar aqui, ó, com essa bela cadeira. Vamos supor que eu tivesse essa bela cadeira aqui para comercializar com outra sociedade, né? O que é que vai acontecer? Eu vou convidar meu amigo Júnior para vir aqui, claro, prezando aqui uma relativa distância por conta do isolamento social. Vamos supor que eu sou um cartaginês e Júnior pertence a uma sociedade, minha parceira comercial. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho essa cadeira e eu vou vender para ele. Aí eu pego a minha embarcaçãozinha, meu barquinho, vou lá nadando, né, velejando, chego na terra de Júnior e Júnior está separado em outra parte, em alguma aldeia lá do seu território, e ele está esperando eu descer do meu território, da minha embarcação, coloco o meu produto lá na praia, lá na orla, né? Volto para o barco. Aí o Júnior vai vir, vai olhar, vai avaliar. Você poderia, Júnior, dar uma olhadinha aí na cadeira, ver se presta, se é do seu interesse. Pronto, é do interesse dele. Ok, aí ele vai lá. Só que na época eles não podiam não pegar no produto, viu, pessoal? Júnior já... Não pode não, Júnior. Aí, ó, o Júnior olhou. Aí vamos supor que ele queira. Aí ele vai dar determinada quantidade de ouro para comprar essa cadeira. Certo? Vai dar determinada quantidade de ouro.
Aí ele vai deixar lá a quantidade de ouro e vai voltar para a casa dele. Aí eu vou descer do barco, vou olhar se aquela quantidade de ouro é suficiente para mim. Se não for, eu volto, espero ele ir lá botar mais ouro. Aí vamos supor que ele vê que vale mais ouro, ele bota o ouro, deixa lá o ouro, pega a cadeira, pode pegar, Júnior. Muito obrigado, valeu pela participação, muito obrigado. Aí ele deixa lá o ouro, eu pego o meu ouro e vou embora. Isso é comércio mútuo. E não houve comunicação entre nós, porque há essa separação. Esse é o comércio mútuo, tá certo? Jamais esqueçam. Então vamos lá, pessoal. Dessa forma, só que tinha uma especificidade aí também do comércio. Cartago é aproximadamente uma das primeiras sociedades a cunharem a própria moeda. Então, eles começam a cunhar a própria moeda, né? Então, a cunhagem de moedas acontece aí primordialmente na sociedade cartaginesa. E uma coisa que não podemos esquecer é que se Cartago se expandiu tanto, comercializou tanto com outras sociedades, significa que eles combateram com outras para que ganhassem as rotas comerciais. Então significa que eles tinham um grande poderio militar. Então, eram seres que tinham grande poder, tinham um poder de vários navios de guerra. Então, se eles tinham muitos navios de guerra, eles comercializavam com os mais diversos portos e combatiam vários povos que tentassem pirateá-los, tá? Porque acontecia, viu? A invasão de piratas que tentavam saquear as embarcações das demais sociedades. E também havia o uso de elefantes. Eita! Olha, uso de elefantes, imagina o poder que não tem você atacar uma sociedade, outra sociedade, o seu inimigo com um elefante, um bichão grandão daquele, né? Então, os cartagineses, o povo de Cartago foi um dos principais povos a utilizar o elefante nas suas guerras, porque eles serviam tanto para carregar as pessoas, mercadorias, o peso, bagagens, como ele também serviu como mecanismos de repressão. Hoje, por exemplo, na polícia militar, ela utiliza o quê? A cavalaria. A cavalaria tem o quê? O intuito de reprimir, de fazer o cavalo avançar sobre os insurretos, né? Então, o elefante tinha justamente esse intuito de perseguir e atacar e ir para o combate nas guerras também. Eu vou até dar uma sugestão para vocês, para quem não assistiu ainda, O Senhor dos Anéis, pessoal. Filme maravilhoso, Senhor dos Anéis. E o que eu estou falando aqui aparece no último filme chamado O Retorno do Rei, né? Quando os servos de Sauron, né? Os servos de Sauron, eles vão combater contra Gondor. E os servos de Sauron, eles vão, pessoal, montados em elefantes gigantes. E esses elefantes, eles servem para transportar as pessoas e atacarem também os inimigos. Aí, são elefantes gigantes, fictícios que não existem, mas fazem referência também a esse modelo aqui, de Cartago. Então, se vocês querem ver como acontece na prática, assistam o filme Senhor dos Anéis. Quem assistiu já, depois, fala comigo depois, beleza? Manda uma mensagem para mim. Professor, assisti Senhor dos Anéis e lembrei da aula do senhor. Belezinha? Fica a dica aí, hein? Vamos lá. Agora é uma sociedade maravilhosa, totalmente estratégica e poderosa, mas acaba chegando ao seu fim. Acontece a chamada queda de Cartago. Cartago entra em declínio e perece. Por quê? Cartago era uma sociedade muito poderosa, só que tinha uma sociedade muito mais poderosa, chamada Roma, a sociedade romana. Roma chegou a ser o maior império do planeta. Então, se uma sociedade dessa proporção, dificilmente uma outra sociedade iria conseguir subjugá-la. Então vamos lá, acontece um período de guerras entre Cartago e Roma, em busca de domínio territorial, só que Cartago se mete a besta para cima de Roma e Roma, vocês não são páreo para a gente, é melhor vocês deixarem aí para nós, irem embora, senão a gente vai chegar aí e vai dominar tudo. Só que os cartagineses disseram o seguinte: não, rapaz, nós somos poderosos, somos fortes combatentes e não vamos nos render. Ok, não vamos nos render. Aí o que acontece? Acontecem esses combates, acontecem 3 combates, 3 guerras, e Cartago perde as 3 contra Roma. Essas guerras são chamadas de guerras púnicas, ok? Guerras púnicas são as guerras que levam ao fim dos cartagineses, da sociedade de Cartago. Então Cartago chega ao fim, e com o passar do tempo, Cartago, ela, embora não tenha mais seus habitantes originais, ela passa a ser patrimônio da humanidade. A Unesco elege a sociedade de Cartago como patrimônio da humanidade e é uma sociedade hoje preservada, ok? Então não esquece disso, tá certo? Então, tá aí para o conteúdo de vocês.
as guerras púnicas. Jamais esqueça o nome dessas guerras, porque são essas guerras que podem cair na tua prova e que é importante que vocês coloquem dentro da massa cefálica de vocês, do cérebrozinho de vocês, que essas guerras foram muito significativas para a nossa sociedade, né? Então, é isso aí. Pessoal, para finalizar, eu quero colocar aqui para vocês um exercíciozinho obrigatório, que são algumas questões correspondentes ao nosso módulo e também aos exercícios suplementares. Primeiramente, no nosso módulo, exercício da página 57, 58 e 59, tá bom? Então, atividade obrigatória aí, vão respondendo as questões. Na próxima aula do Google Meet, a gente corrige. E também do exercício suplementar da página, ou melhor, das questões 1 a 8 do capítulo 8, tá certo? Então fica aí a atividade obrigatória para vocês. Até a próxima, meus queridos. Fiquem bem.